Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Minha Experiência de Quase Morte. Se você quiser acompanhar este projeto, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, tranquilo? Muito bem, antes de nós começarmos, dois recadinhos. O primeiro é que eu criei um grupo no WhatsApp. Este grupo não é para troca de mensagens, para ter debates, é um grupo para quem deseja receber conteúdos. Então, se você quiser receber em primeira mão as reflexões que eu produzo e quaisquer outros conteúdos sobre espiritualidade que eu venha a produzir, basta você clicar aqui na descrição do vídeo, você vai achar o link do grupo de WhatsApp, é só você entrar, tranquilo? O segundo recado é que a partir de agora eu voltarei a produzir reflexões em áudio. Eu percebi que vídeo não é a minha praia e que eu me expresso melhor quando eu trabalho com áudio. Isso não quer dizer que eu não venha mais a produzir vídeos, não, eu vou continuar fazendo isso. Mas eu quero também trazer conteúdos em áudio, que afinal sempre foi a característica do canal. Então, toda terça-feira, às 21 horas, tem conteúdo novo aqui no canal. E como eu vou voltar a trabalhar com áudio, então isso facilita o processo da criação de novos conteúdos. Então, toda terça-feira, 21 horas, é certeza que tem vídeo novo no canal. E pode ser que no correr da semana eu publique mais algum conteúdo, tranquilo? Muito bem. Esta é uma reflexão que eu pensei já ter gravado. Fiz uma pesquisa no canal e vi que não. Afinal, nós já passamos de 600 vídeos publicados aqui no canal. Então é tanta coisa que nem eu mesmo me lembro de tudo que eu já gravei. E como é um assunto muito interessante, eu resolvi trazer essa reflexão porque é algo que merece ser registrado. Apesar do fato já ter acontecido há tanto tempo e acabou meio caindo no esquecimento, né? Até porque foi um assunto meio chato, mas eu acho importante registrar porque foi uma experiência espiritual profunda para mim, transformadora. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, isso aconteceu, se não me engano, por volta de 2005. Nós estávamos indo para Ubatuba, né, litoral de São Paulo, minha família, mais alguns parentes, depois de alguns anos sem ver a praia, né? Como nós moramos aqui em Minas, Minas não tem mar, então a gente vê o mar de anos em anos. E quando lá chegamos, foi aquela alegria, todo mundo junto, se divertindo. E a gente entrou no mar e começou ali a brincar, a nadar, né? Depois de tantos anos. Eu e a minha prima éramos os mais velhos, então estávamos numa parte um pouco mais funda. Porém, naquele dia estava ventando muito. As ondas de repente começaram a ficar muito fortes e sem que a gente percebesse, o mar estava nos puxando para dentro. Quando a gente deu por conta, já não conseguia mais pôr os pés na areia, né? Então, a gente viu que a coisa estava ficando séria. Na época, eu fazia natação e imaginei que eu ia conseguir sair com facilidade. Mas a frequência das ondas era tão grande que isso dificultou muito o nosso processo. Então, imaginem assim, você está lá no mar e as ondas formam com tanta frequência que você não consegue ver a praia. Era o que estava acontecendo. A gente olhava para o rumo da praia e não conseguia ver as pessoas, porque assim que uma onda passava por nós, já vinha outra. E cada vez que as ondas chegavam, elas nos afundavam. Então a gente ficava afundando e subindo, afundando e subindo, afundando e subindo. E isso foi cansando. E o desespero foi tomando conta. Eu consegui ainda ter um certo autocontrole. Mas a minha prima ficou muito desesperada. E é nessas horas que a gente lembra aquilo que as pessoas mais velhas, né, sempre falam
do perigo que é quando você tenta socorrer alguém que está afogando. Porque na iminência de se afogar, os instintos falam tão alto que a pessoa vira um bicho. E foi o que aconteceu. Ela se desesperou tanto, ela se debatia tanto, que eu não sei de onde ela tirou força. Mas na tentativa de mantê-la acima das ondas, ela me deu uma joelhada no estômago. Isso dentro da água. Mas foi uma joelhada com tanta força que na hora que me acertou, né, se você já tomou um soco no estômago, já teve alguma pancada, você já imagina o que acontece, né? Você toma aquela pancada e você faz aquele... Você perde o fôlego e tenta respirar. No que eu tentei fazer isso, eu engoli água. No que eu engoli a água do mar, a água desceu pela minha garganta parecendo fogo. Aquilo queimava, né? Imagino que por conta do sal. E naquele momento aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu perdi o controle do meu corpo travou. Assim que eu engoli aquela água, instantaneamente meu corpo travou. Eu estava consciente, eu estava vendo, eu estava pensando, mas eu não conseguia mexer um único dedo. Então eu afundei na água como um tijolo. E eu me lembro de ter chegado ao fundo e olhando para cima, o sol, né, estava muito forte, e eu via minha prima se debatendo e as ondas afundando ela e ela subindo, as ondas afundando e ela subindo. E naquele momento eu vi aquela cena, ela se debatendo, a luz do sol em cima. A gente não estava tão fundo, eu calculo que a gente estava assim, uns 2 metros e pouquinho, né? E foi ali que eu percebi uma coisa interessante, né? Porque as ondas estavam muito agitadas na superfície, mas ali onde eu estava, um pouco abaixo, estava muito quieto. Quando vinha a onda, na verdade era só uma corrente suave que me puxava para frente e para trás, ficava me balançando. E eu ali olhando para cima. Agora, preste atenção que curioso. Se você já entrou numa piscina, num rio, alguma coisa, você sabe que se você tentar segurar sua respiração muito tempo, chega uma hora que te dá uma agonia que faz com que você procure a superfície para respirar, certo? Então, quando as pessoas pensam em alguém que morre afogado, elas pensam numa morte terrível, porque a pessoa quer respirar e não consegue. Mas eu juro para vocês, eu não senti isso. Eu estava consciente, não conseguia mexer o meu corpo, observava tudo o que estava acontecendo, eu estava no fundo do mar, olhando para cima, e eu sentia paz. Uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu não fiquei naquela agonia e no desespero de tentar respirar. Eu estava absolutamente tranquilo. Aí o tempo foi passando, eu comecei a perceber que os meus dedos, né, do pé e das mãos começaram a adormecer. Eu comecei a sentir aquele formigamento, sabe? Quando você senta, cruza a perna, aí você vai levantar, aquelas vezes não consegue porque está dormente. Eu comecei a sentir isso. E esse formigamento ele foi vindo, né, dos meus pés para cima e dos meus dedos subindo o braço. Chegou uma hora que o formigamento estava muito intenso. E quando ele começou a ficar muito intenso, eu comecei a perceber que a minha visão, eu estava com os olhos abertos. E não me lembro também de ficar com os olhos ardendo debaixo da água. Curioso, né? Aí eu comecei a perceber que a minha visão estava reduzindo. É como se o meu campo visual ele fosse se restringindo e focando cada vez no meio, foi ficando escuro. Imagina assim que de repente surgem barras escuras e você só consegue enxergar para frente. Era o que eu estava sentindo e meu corpo formigava tanto que parecia uma vibração. Nesse momento aconteceu um fenômeno muitíssimo curioso. Era como se houvesse uma projeção de cinema. Sabe, quando você vai no cinema, que você vê lá a maquininha que solta aquela luz e a imagem aparece na tela? Era como se houvesse aquilo debaixo d'água, só que era uma projeção 3D. Era uma projeção que parecia vir de mim, como se eu estivesse projetando aquilo no meu exterior.
formando uma tela gigante. E nessa tela eu vi muitos momentos da minha vida. Eu lembro, por exemplo, de cenas que eu vi que eu não me lembrava, como eu era pequenininho andando num velotrol vermelho, não é? Com as rodinhas azuis e brincando. Então, assim, aquilo foi passando um filme em alta velocidade, mas mesmo sendo rápido, eu conseguia compreender cada fase. Então eu fui vendo, desde quando eu era criancinha, vários momentos importantes, como se fosse um resumo das coisas mais importantes da minha vida até naquele ponto. De repente a projeção sumiu. No que ela sumiu, eu comecei a sentir um sono muito forte. Não, repito, não estava sentindo agonia, estava sentindo um sono. E quando eu comecei assim a querer fechar os olhos, né, eu pensei, nossa, é isso, né? Chegou o fim. E eu comecei a pensar, meu Deus, né? Minha família está lá na praia, a essa altura eles devem estar desesperados, pensando o que aconteceu, e eles vão receber a notícia da minha morte. Mas eu pensava isso com a maior naturalidade do mundo. Não teve agonia, não teve desespero, só tinha um pesar de ir embora daquela forma repentina. E nisso eu lembro que eu vi alguém chegando, nadando até a minha prima. Eu estava vendo, olhando para cima. Naquele momento em que eu vi uma pessoa lá, eu senti uma contração no meu estômago muito forte, sabe? Como se alguém tivesse dado um murro nas minhas costas, né? Então ela me deu uma pancada na frente, parece que alguém me deu uma pancada por trás. E naquela contração que eu senti, eu vomitei dentro da água. Então a água que estava dentro de mim, ela saiu dentro do mar. Naquilo que ela saiu, eu recuperei os movimentos. Aí sim eu senti uma agonia indescritível, que até então eu não tinha sentido, meu corpo todo formigando. Eu tomei um impulso e subi. E eu não sei dizer para vocês quanto tempo durou isso. Eu calculo que foram alguns minutos, não foi assim, coisa de meia hora não, foi pouco, sim, 4, 5 minutos, 3, não sei, algo assim. Quando eu saí, quando eu botei a cabeça para fora e eu respirei aquele fôlego, como eu nunca tive na vida, parecia que eu estava respirando fogo. Aquilo doía tanto que parecia que alguém estava pegando meus pulmões e torcendo como se torce um pano de chão molhado. Ali eu senti uma dor terrível, terrível, muito forte. E nisso eu percebi que era um salva-vidas. E um salva-vidas, e perto desse salva-vidas tinha um rapaz numa prancha. E ele falou, me empresta a prancha. E o cara não quis emprestar pra gente. Não sei se o cara estava com medo, o cara foi embora. Mas aí tinha uma outra pessoa que emprestou. Então ele colocou um colete, né, na minha prima, mandou ela colocar as mãos na prancha e foi nadando com ela. E ele falou para mim, olha, você consegue nadar até a praia? Eu falei, consigo. Só que assim, a minha visão estava turva e a minha audição estava distante. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui enxergar direito, eu não consegui ouvir direito. E eu fui tentando nadar, como eu disse, eu fazia natação na época. Enquanto eu estava nadando, me deu uma cãibra terrível, eu não conseguia bater os pés. Então eu ficava assim, afundando e subindo, e tampando a respiração, até que eu finalmente consegui sair, né, da frenesi das ondas. E aí eu olhei para a praia, já estava aquela muvuca de gente, já tinha carro dos bombeiros. Parece que todo mundo saiu da praia e correu lá para ver o que estava acontecendo. Eu lembro que meu tio veio, né, perguntando da filha dele. E eu não conseguia, eu nem lembro se eu respondi, porque a voz parecia tão distante, eu enxergava tudo embaçado, as pessoas falavam comigo, pareciam que estavam lá na esquina gritando. E aí eu lembro que o salva-vidas trouxe ela, foi aquele rolo todo. O pessoal acho que registrou a ocorrência. Eu lembro que uma pessoa me fez algumas perguntas que eu nem me lembro se eu respondi direito. E ficou aquilo ali. Então a gente foi liberado e na hora a gente já voltou para casa que a gente tinha alugado. Nesse processo do retorno, eu lembro que estava todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste, desanimado, falando em ir embora. E quando eu voltava, aquilo me deu uma tristeza, me deu um vazio, uma sensação de desespero tão grande que eu não lembro se eu chorei
Mas eu lembro que eu queria chorar. Eu não sei se eu chorei de vergonha, mas eu queria muito chorar. E eu lembro que quando a gente voltou para casa, ficou todo mundo naquele silêncio, aquele clima esquisito, eu comecei a sentir frio, né? E estava assim, já entardecendo. Eu sentei de fora, né, da casa, sentei assim perto da parede, fiquei ali olhando o sol, estava com frio, assim, enrolado numa toalha, e eu adormeci. No que eu adormeci, eu tive uma experiência interessantíssima. Assim que eu adormeci, eu escutei alguém me chamar. Eu abri os olhos e tinha um monte de gente lá no quintal da casa. Um monte de gente, umas 20 pessoas. E eu lembro que uma senhorinha veio conversar comigo. E ela falou assim, você tá bem, meu filho? Eu falei, tô, foi só um susto e tal. Eu não percebi que eu estava, entre aspas, sonhando. Para mim, eu estava conversando com alguém que foi lá me ver. E tinha várias pessoas, elas ficavam todas assim mais distantes, em silêncio. Um monte de gente que eu nunca vi na vida. E essa senhorinha veio conversar comigo. E eu lembro que ela falou assim, olha, o pessoal tá triste, tá querendo ir embora, mas não precisa mais ter medo, já passou, você tá bem, foi só um susto. Aproveitem as férias, então fala para eles não ir embora, não fica com medo de entrar no mar, tá tudo bem, foi só um susto. E eu agradeci e de repente eu acordei e eu vi que eu tinha adormecido lá sentado. Então foram espíritos, não faço ideia de espíritos talvez que estivessem ali e ajudassem aquela região, não faço ideia quem eram aquelas pessoas, mas tinha umas 20 pessoas lá na casa junto com a gente. E aí eu peguei e falei, não vamos embora, né? Vamos ficar, vamos aproveitar. E tudo já passou. E no dia seguinte a gente foi de novo para a praia, né? Só que aí, né? Imagina, né? Todo mundo, pelo amor de Deus, não sai daqui da água do joelho, né? E óbvio que eu também não queria arriscar, né? Então a gente ficou ali e eu lembro que na época minha prima estava com muita resistência. Eu falei para ela, olha, se a gente não entrar no mar agora, a gente nunca mais entra, então vamos entrar. E a gente entrou e ficamos ali um período, não me lembro mais quantos dias, mas tudo correu muito bem, não tivemos mais incidentes. E essa foi a experiência. Depois que eu passei por isso, eu percebi uma coisa. Eu fazia natação, eu conseguia atravessar uma piscina semiolímpica, que se eu não me engano era o tipo de piscina que tinha na escola de natação, mergulhando. Depois eu não consegui. Até hoje, quando eu tento prender a respiração muito tempo debaixo da água, me dá uma agonia tão grande que eu tenho que voltar para respirar. Essa foi a única sequela que eu fiquei. Eu não consigo mais prender a respiração como eu prendia antigamente. E essa foi a minha experiência de quase morte. Eu vi aspectos da minha vida desde a minha infância até aquele momento e tenho certeza que tive ali uma segunda chance de continuar vivo. Provavelmente porque não era, né, a minha hora. Então era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, essa experiência profunda e que mexeu comigo. E durante muitos anos, quando as pessoas falavam de morrer, eu contava essa história e eu dizia, olha, morrer não dói. Quando você está se afogando ou quando você está sofrendo, isso é porque existe chance de você sobreviver. Quando chega a sua hora, ou quando você está no caminho para ir embora, você vai sentir paz. Então, eu espero que, inclusive, que essa minha história ajude algumas pessoas que perderam, né, entes queridos através do afogamento a tirarem da imagem a questão do desespero. Porque só desespera enquanto tem chance de salvar. Quando chega na hora de ir embora, quando entra na fila para fazer a travessia, a gente só sente paz. E desde então, eu perdi esse medo da morte. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.